Juízes capítulo 16, está escrito assim: Então ela o fez dormir sobre seus joelhos. Capítulo 16, versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. E chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Y llamó a un hombre, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou de seu sono e disse: Serei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se apartado dele. Y le dijo Sansón: Los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Amém. Deus, em nome do Senhor Jesus, peço para que essa noite o Espírito Santo, Senhor, aonde quer que tenha uma pessoa conectada por meio do Facebook, aí também na Ilhabela, em São Paulo, Senhor, Ministério Provetar, ó Deus, e todos os irmãos que nos assistem por meio do Facebook, Senhor, que estão em Peru, na Argentina e outros lugares, Senhor, Deus, que Tua Palavra venha tocar poderosamente os corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os israelitas estavam passando por muitos problemas. Los israelitas estaban pasando por muchos problemas. E o problema era que os filisteus o oprimiam. Y el problema era que los filisteos lo oprimían. Por 40 anos, os filisteus oprimiam o povo de Israel. Por 40 años los filisteos oprimían al pueblo de Israel. Então Deus, ele levanta Sansão para ser o libertador de Israel. Entonces Dios levanta a Sansón para ser el libertador de Israel. Sansão tinha um segredo, que era o cabelo que ele tinha grande, escondia a sua força. Sansón tenía un secreto y era su cabello. Ahí escondía su fuerza. Deus havia levantado Sansão para uma missão. Dios había levantado a Sansón para una misión. Mas Sansão tinha uma debilidade. Mas Sansón tenía una debilidad. E a debilidade de Sansão Y la debilidad de Sansón eram as mulheres. eran las mujeres. Ele se deixava levar Él se dejaba llevar pelo prazer da carne. por el placer de la carne. E ele deixava de olhar para as mulheres israelitas, Y él dejaba de mirar para las mujeres que eram do israelitas, povo de Deus, que eran las del pueblo de Dios. e olhava para as mulheres dos filisteus, Y miraba para las mujeres de los que era filisteos, inimigo de Israel. que eran enemigos de Israel. Mas Sansão tinha uma missão, Mas Sansón tenía una misión, que era libertar ao povo que era libertar al pueblo de Israel da opressão dos filisteus. de la opresión de los filisteos. E diz a Bíblia Y dice la Biblia que uma das mulheres que destaca na vida de Sansão que una de las mujeres que destaca en la vida de Sansón se chama Dalila. se llama Dalila. E Dalila, com muita insistência, Y Dalila con mucha insistencia convenceu a Sansão convenció a Sansón a contar seu segredo. a contarle su secreto. E descobriu que o segredo da sua força Y descubrió que el secreto de su fuerza estava em seu cabelo. estaba en su cabello. E um dia, Y un día ela o fez dormir, ella lo hizo dormir, como havia feito outras vezes. como ya había hecho otras Mas veces. dessa vez, Mas de esta vez, Sansão tinha aberto seu coração Sansón había abierto su corazón para Dalila. para Dalila. E quando Sansão dormia, Y cuando Sansón dormía, vem dos filisteus, vino uno de los filisteos corta o cabelo de Sansão. y cortó el cabello de Sansón. E Dalila diz: Y Dalila dijo: Sansão, acorda! Sansón, Os acuérdate, filisteus vêm contra ti. levántate, los filisteos vienen contra ti. E Sansão pensou: Y Sansón pensó: vou escapar, voy a escapar, como escapei outras vezes. como escapé otras veces. Mas ele não sabia Mas él no sabía que o Espírito de Deus que el Espíritu de Dios tinha se apartado dele. se había apartado de él.
Não se faz missões No se hace misiones sem o Espírito de Deus. sin el Espíritu de Dios. Para fazer missões, Para hacer misiones temos que ser cheios do Espírito de Deus. tenemos que ser llenos del Espíritu É o Santo. Espírito Santo Es el Espíritu Santo quem convence o homem quien convence al do hombre pecado, del pecado, da justiça de la justicia e de juízo. y del juicio. Sem o Espírito Santo, Sin el Espíritu Santo não se faz missões. no se hace misión. Você pode ter boas estratégias. Tú tienes buenas estrategias, Você pode ter de muito dinheiro. quizá tienes mucho dinero, Você pode ter influência. quizá tienes influencia, Mas se não tem o Espírito Santo, pero si no tienes el Espíritu você não Santo, fará missões. tú no puedes hacer Porque é o misiones. Espírito de Deus Porque es el Espíritu quem de nos Dios dá força, quien nos da la quem nos fuerza, dá graça, quien nos da la gracia, quem nos alimenta a quien alma, nos alimenta quem el nos alma, fortalece. quien nos fortalece. É o Espírito Es Santo el Espíritu Santo que salva as que almas. salva las É almas. Ele. Es Él. E glórias sejam dadas a Ele. Y la gloria sea para Él. Quando Jesus começou o seu ministério, Cuando Jesús comenzó su ministerio, diz a Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 1, dice en Lucas capítulo 4, versículo 1, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. que Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo. E diz a Bíblia que estando ele em uma sinagoga em Nazaré, Y dice la Biblia que estando él en una sinagoga en Nazaret, ele leu o texto do livro do profeta Isaías, él lee un texto del libro del profeta Isaías, que diz assim: que dice así: O Espírito do Senhor está sobre mim, el Espíritu del Señor está sobre mí, pois ele me ungiu para pregar aos pobres, pues él me ungió para predicar a los pobres. enviou-me a curar os quebrantados do coração, Él me envió a curar a los quebrantados de corazón, a pregar liberdade aos cativos, a predicar libertad a los cautivos, a restaurar da vista aos cegos, a restaurar y dar vista a los a ciegos, pôr em liberdade os oprimidos a dar libertad a los oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. y anunciar el año aceptable del Señor. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesús era lleno del Espíritu Santo. E diz a Bíblia Y dice la Biblia que os discípulos que los discípulos também eram cheios do Espírito Santo. también eran llenos del Espíritu Santo. Depois que Jesus morreu, Y después que Jesús murió, eles tinham medo dos judeus. él tenía miedo de los judeos. Se escondiam Se escondía de los no judíos aposento alto, en el aposento alto, com medo dos judeus. con miedo de los judíos. Mas diz a Bíblia, Mas dice la no Biblia, capítulo 2 de Atos, en el capítulo 2 que quando de todos Hechos, estavam reunidos, que cuando todos estaban reunidos, veio sobre eles o Espírito Santo. vino sobre ellos el Espíritu O Santo. vento recio soprou toda a casa. Y un viento fuerte sopló sobre la Se casa. escutou um estrondo. Y se escuchó un estruendo. Línguas como de fogo foram repartidas entre eles. Y lenguas como de fuego fueron E repartidas foram entre ellos. cheios do Espírito Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. E já não tinham mais temor. Y ya no tenían más temor. Porque estavam cheios do Espírito Que Santo. ahora estaban llenos de Dios, llenos del As Espíritu. portas que estavam fechadas Las puertas que estaban cerradas agora se abrem. ahora se abren. Eles não têm medo. Ya no tienen E miedo. começam a pregar Y comienzan a o predicar Evangelho de Cristo. el Evangelio de Jesús. E na primeira pregação, Y en la primera prédica, quase 3.000 pessoas casi 3.000 personas são salvas son salvas para a glória de Deus. para gloria de Dios. É o poder do Espírito Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Sem o Espírito Santo, Sin Espíritu Santo não se faz missões. no se puede hacer misión. Diz a Bíblia, Dice la Biblia em Atos capítulo 6, en Hechos capítulo 6, versículo 3, versículo 3, que os mesmos diáconos que los mismos diáconos tinham que ser cheios do Espírito Santo. tenían que ser llenos del A Espíritu Bíblia manda Santo. separar diáconos La Biblia manda separar los para diáconos servir a mesa, para servir a las mesas. mas eles não podiam ser de qualquer maneira. Mas ellos no podían ser de Tinham que cualquier ser manera. cheios de fé, Tenían que ser llenos de fe, sabedoria, sabiduría. mas o mais importante, Mas lo más importante, tinham que ser cheios do Espírito Santo. tenían que ser llenos del Espíritu Até Santo. mesmo o diácono, Hasta mismo los para diáconos. cumprir sua missão de diaconado, Para cumplir tu misión de diácono, tem que ser cheio do Espírito tienes que ser Santo. lleno del Espíritu Sem Santo. o Espírito de Deus, Sin el Espíritu Santo não se faz missões. no se hace misiones. Também diz a Bíblia También dice la que o Biblia apóstolo Paulo, que el apóstol Pablo, no começo de seu ministério, en el comienzo de su em ministerio, Atos capítulo 6, en Hechos capítulo 6, Atos capítulo 9,
capítulo 9, no versículo 17, en el versículo 17, está escrito assim: está escrito así. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e que sejas cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que Paulo era cheio do Espírito Santo. Dice la Biblia que Pablo era lleno del Espíritu E ele se Santo. tornou um apóstolo. Y él se tornó un apóstol. E Deus utilizou grandemente a Paulo Dios utilizó grandemente a Pablo para plantações de muitas igrejas. para plantaciones de É o muchas Espírito de iglesias. Deus Él es el Espíritu Santo que faz a obra. que hace la obra. E é o Espírito Santo de Deus Es el Espíritu Santo de que vai Dios salvar almas que va a salvar almas. na Ilha Bela, Na Ilha Bela, São en Paulo. Sao Paulo. Encher a igreja da Ilha Bela Y llenar la iglesia de de Ilha Bela, pecadores arrependidos. de pecadores arrepentidos. Irmãos, sejam cheios do Espírito Hermanos, Santo. sean llenos del Porque Espíritu sem o Santo. Espírito Santo Porque sin Espíritu não Santo podemos evangelizar. no podemos evangelizar. Não podemos fazer missões. No podemos hacer É o misiones. Espírito de Deus Es el Espíritu de quem Dios nos capacita. quien nos capacita. É Ele Es Él quem nos dá os dons quien nos da los dones para cumprir para cumplir com nossa con missão. nuestra misión. Diz a Bíblia em Juízes capítulo 16, o texto que lemos ao começo, Dice la Biblia que en Jueces capítulo 6, el texto que leímos al comienzo, capítulo 16, capítulo 16, versículo 21, versículo 21. diz assim: Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Mas los filisteos echaron mano y le sacaron los ojos. Não se faz missões sem visão. No se hace misiones sin visión. O mandato de Cristo é ide por todo mundo El mandato de Jesucristo es ir por todo el mundo e pregar o evangelho a toda criatura. y predicar el evangelio a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Esa es la misión de la Em iglesia. Atos capítulo 1, versículo 8, En Hechos capítulo 1, versículo 8, diz assim: dice así: Mas recebereis poder Mas recibiréis poder quando há de vir sobre vós cuando haya venido sobre ustedes o Espírito Santo, el Espíritu Santo, e ser-me-eis testemunhas, y seréis testigos tanto em Jerusalém, tanto en como em Jerusalén toda a Judeia como en toda Judea, e Samaria, Samaria e até os confins da y terra. hasta lo último de la tierra. Temos que ter visão ampla para fazer missões. Tenemos que tener una visión amplia para hacer misiones. Você tem que ganhar sua casa para Cristo, Tú tienes que ganar tu casa para Cristo, mas você não pode se limitar à tua casa. pero tú no te puedes limitar a tu casa. Você pode ganhar o teu bairro para Cristo, Tú puedes ganar tu barrio para Cristo, mas não pode se limitar ao teu bairro. pero no te puedes limitar solo a tu barrio. Você pode evangelizar a tua cidade, Quizá puedes evangelizar tu ciudad, mas não pode limitar-se à tua cidade. pero no te puedes limitar a tu ciudad. Você pode evangelizar o teu estado, Tú puedes evangelizar tu estado, mas não pode se limitar ao teu pero estado. no te puedes limitar a tu estado. Você pode evangelizar o teu país, Tú puedes evangelizar tu país, mas você não pode se limitar ao teu país. pero no te puedes limitar a tu país. Porque o mandato é Porque el mandato es ide por todo mundo. ir por todo el mundo. Ide por todo mundo. Ir por todo el mundo. Ide por todo Ir mundo. por todo el Pregai o mundo. evangelho Y predicar el aos evangelio confins da a terra. los confines de la Tua tierra. visão tem que ser ampla. Tu visión tiene que ser amplia. Sem visão ampla, Sin visión amplia não se faz missões. no se hace misión. Para fazer missões, Para hacer misiones temos que ter visão. tienes que tener visión. Temos que olhar além Tienes que mirar más allá e saber que Deus y saber que Dios enviou seu Filho ao mundo. envió a su Hijo al mundo. Ao mundo. Envió a su Hijo al mundo. Ao mundo. Al mundo. Para que todos aqueles Para que todos que aquellos nele creia que en Él creen não pereça, no perezcan, mas tenha vida mas eterna. tengan vida eterna. Para fazer missões, Para hacer misiones tem que ter visão. tienes que tener visión. Ainda no versículo 21 de Juízes, Ahí en el versículo 21 de Jueces, diz assim: Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze. mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas
para que moliese en la cárcel. Sansão estava amarrado Sansón estaba amarrado com correntes. con cadenas. Não se pode fazer missões No se puede hacer misiones estando preso. estando preso. Você tem que ser livre Tienes que ser libre do pecado. del pecado. Não se faz missões No se hace misiones em pecado. en pecado. Não se faz missões No se hace misiones acorrentado con cadenas, com teus pecados. con tus pecados. Para fazer missões, Para hacer misiones você tem que ser livre. tienes que ser libre. Você não deve viver Tú no tienes que vivir uma vida doble. una vida doble. Você tem que ser livre do pecado. Tienes que ser libre del pecado. Você tem que ser salvo. Salvo. Diz a Bíblia Dice la Biblia em Isaías, en Isaías capítulo 6, capítulo 6 que Isaías que Isaías teve uma visão tuvo una visión maravilhosa. maravillosa. Ele viu a glória de Deus. Él vio la gloria de Dios. Ele viu os serafins Él vio los que serafines adoravam o Todo-Poderoso. que adoraban al E quando Todopoderoso. ele tem essa visão, Y cuando él tuvo esa visión, ele pensou que ia morrer. él pensó que iba a morir. Ele disse: ai de mim, Y él dijo, ay de mí, que vou perecendo, que voy pereciendo, porque meus olhos viram porque mis ojos ao Rei da vieron Glória. al Rey de la Gloria. Mas aí então, Más ahí entonces, dos serafins, uno de los serafines trazendo brasa do altar, trajeron brazos del altar e com uma das asas, y con una de las lhe alas tocou os lábios, les tocaron los e labios disse a Isaías: y dijo a Isaías, teu pecado tu pecado foi purificado. fue purificado. Você agora Tú ahora está limpo. estás limpio. E então Isaías Entonces Isaías escutou uma voz escuchó una voz que dizia: que decía, a quem enviarei? ¿a quién enviaré? Quem age por nós? ¿Quién irá por nosotros? Primeiro ele foi purificado. Primero él fue Primeiro os purificado. pecados foram perdoados. Primero los pecados fueron Primeiro perdonados. teve que se reconciliar com Deus. Primero tuvo que ser reconciliado. Porque não con se Dios. faz missões Porque no se hace misiones em pecado. en pecado. Não se faz missões No se hace misiones vivendo uma vida doble. viviendo una vida doble. Para fazer missões, Para hacer misiones você tem que estar livre. tienes que estar libre. Livre do pecado. Libre del pecado. Também diz a Bíblia, También dice la no Biblia, versículo 25, en el versículo 25, diz que Sansão dice que Sansón se tornou um espetáculo, se tornó un espectáculo, uma burla. una burla. Todos debochavam de Sansão. Todos se burlaban de él. Os filisteus viam ele como escravo Y los filisteos lo veían a él como un esclavo. e se burlavam dele, Y se burlaban de él. zombavam dele. Se burlaban de él. Para fazer missões, Para hacer misiones você tem que ter bom testemunho. tienes que tener un buen testimonio. Até hoje, Hasta hoy, o testemunho de vida el testimonio de vida é o maior método es el mayor método de evangelismo. de evangelismo. Não se faz missões No se hace misiones com testemunho mau. con un testimonio mal. Você dando mau testemunho. Tú dando un mal testimonio. Você em adultério. Tú en adulterio. Você em fornicação. Tú en fornicación. Você mentindo. Tú mintiendo. Você roubando. Si estás robando. Não se faz missões No puedes hacer sem misiones. testemunho de vida. Si no tienes un buen testimonio. Para fazer missões, Para hacer misiones. você tem que dar bom testemunho. Tienes que dar un buen testimonio. Para que Deus Para que Dios seja glorificado sea glorificado. por meio da sua vida. Por medio de tu vida. Também no versículo 28 También en el versículo 28 de Juízes capítulo 16. de Jueces capítulo 16. Diz a Bíblia que Sansão orou a Deus. Dice la Biblia que Sansón oró a Dios. E ele pediu a Deus Y él le pidió a Dios uma nova oportunidade. una nueva oportunidad. Não se faz missões No se hace misiones sem oração. sin oración. É necessário orar. Es necesario que ores. Para fazer missões, Para hacer tem misiones que orar. tienes que orar. É por meio da Es oração por medio de la oración que vidas serão que libertas. vidas serán É por libertadas. meio da oração Es por medio de la oración que você vai ser fortalecido. que tú vas a ser fortalecido. É por meio da Es oração por medio de la oración que vidas vão ser soltas. que las vidas van a ser É libres. por meio da oração Es por medio de la que as oración correntes se vão romper. que las corrientes, las A cadenas se oração romperán.
La oración é a respiração da alma. es la respiración del Se alma. você parar de orar, Si tú paras de orar, você morre. tú vas a morir. Não há nada mais importante No hay nada más importante que a oração na que vida la do oración missionário. en la vida de un cristiano. É joelhos dobrados, Rodillas dobladas, coração quebrantado. corazón quebrantado. Essa é a marca do missionário. Esa es una marca de un buen cristiano. A oração La oración é poderosa. es poderosa. Sem oração, Sin oración, tua vida será vazia. tu vida será vacía. Você não tem unção. Tú no tienes unción. Você não tem autoridade. No puedes tener autoridad. É a oração Es la quem vai oración mover montanhas. que va a mover las montañas. Quem vai fazer as coisas Que acontecerem. va a hacer las cosas acontecer. Também diz o versículo 26 También dice el versículo 26 de Juízes de Jueces. que Sansão pediu. Diz assim, versículo 26. Então diz Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Sansão tinha uma estratégia. Sansón tenía una estrategia Deus lhe havia dado. que Dios le había dado. Não se faz missões No se hace misiones sem estratégia. sin estrategia. É muito importante Es muy importante você buscar de Deus tú que busques de Dios uma estratégia una estrategia para evangelizar para a evangelizar tua cidade, en tu ciudad, o teu bairro. en tu barrio. E Deus te vai dar Y Dios te va a dar uma estratégia. una estrategia. Mas não podemos esquecer Pero no podemos olvidarnos que a maior estratégia de Deus que la mayor estrategia de Dios já temos. ya la tenemos. Jesus Cristo Es Jesús. é a estratégia de Deus Esa es la estrategia de Dios para alcançar as nações. para alcanzar las naciones. Nós temos todas as ferramentas Nosotros tenemos todas las para herramientas cumprir com o chamado de Deus, para cumplir el llamado para de fazer Dios, missões. para hacer misiones. E por último, Y por último, no versículo 22, en el versículo 22, diz assim: dice así: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer. y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Diz a Bíblia que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Dice la Biblia que el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo. Talvez você que nos está assistindo Tal vez tú que nos estás mirando, por meio do Facebook, que nos estás que escuchando a está través, conectado agora, que estás conectado a través de las redes sociales, ou vendo esse vídeo por YouTube, o viendo este video por Facebook o por YouTube, eu quero dizer para você yo te quiero decir esta noche que Deus quer restaurar a tua vida. que Dios quiere restaurar tu vida. Você que tem um chamado de Deus, Tú que tienes un llamado de Dios, você estava indo muito bem, estabas yendo muy bien quizás. você pregava, Tú predicabas, você tú evangelizava, evangelizabas, você fazia obra social, tú hacías la obra social, mas você pecou. pero quizá pecaste. E você pensa Y quizá tú piensas que Deus não se importa mais com você, que Dios ya no se importa que contigo, Deus desistiu de você. que Dios desistió de ti. Mas hoje te digo Mas hoy yo te digo que o cabelo da cabeça, que su cabello de la cabeza, como aconteceu com Sansão, como aconteció con Sansón, começou a crescer. comenzó a crecer. Deus te está dando Dios te está dando uma nova oportunidade una nueva oportunidad para restaurar a tua vida. para restaurar tu vida. Diz a Bíblia Dice la Biblia que as misericórdias do Senhor que las misericordias ela de causa Dios son la causa de não sermos de no consumidos, ser consumidos, porque se renova porque ella se renueva cada manhã. cada mañana. Grande é a sua fidelidade. Grande es su fidelidad. Deus quer restaurar a tua vida. Dios quiere restaurar tu vida. Ele quer voltar de novo você ao ministério. Él quiere que vuelvas al ministerio. Ele quer que você torne a evangelizar outra Él vez. quiere que vuelvas a evangelizar. Mas é necessário Mas es o necesario arrependimento. que te arrepientas. Hoje Deus te chama Dios te está ao llamando arrependimento al arrepentimiento para que outra vez para que otra vez, Ele te possa usar para que Él te pueda usar como um instrumento como un instrumento poderoso poderoso em sua obra. en su obra. Hoje Hoy é o dia es el día da tua de tu restauração. restauración. Eu quero fazer uma oração por você. Yo quiero hacer una oración por Você ti. que nos está assistindo.
Tú que nos estás eu asistiendo, vou orar por você agora. vamos a orar por ti. E vocês, irmãos da Ilha Bela em São Paulo, Pastor Marquinhos, quero convidar vocês também a fazer essa oração. Queremos invitar a todos los hermanos de la Isla Bela, de Perú, de Argentina, de varios países que nos están escuchando. Hagan esta oración. Se você está enfermo, Si estás enfermo, Deus te vai curar. Dios te va a curar. Se você está com o coração quebrado, Si tú estás con el corazón quebrado, Deus vai restaurar. Dios te va a restaurar. Ele veio para isso. Él vino para eso. Ele veio para salvar ao Él pecador. vino para salvar al Ele pecador. veio para libertar o Él homem. vino para dar libertad al Porque Ele hombre. te ama. Porque Él te ama. E Ele vai fazer de ti Y Él va a hacer de ti uma nova una pessoa. nueva E persona. um instrumento Un instrumento poderoso poderoso em sua obra. en su obra. Aí onde você está, Ahí donde tú estás, ore comigo. ora con nosotros. Deus, em nome do Senhor Jesus, Dios Padre. essa noite oramos, te agradecemos por Te tua palavra. agradecemos, Jesús. Deus, estamos aqui no Peru, em Catacaus. Estamos aqui em Piura, Catacaus. Oh Dios, em estamos Peru. aquí, Señor, para Mas diz tua adorar, palavra Señor, que Ele é um porque Deus de precisamos cerca que e um tu Deus Señor, de toque las longe. vidas. É um Deus de perto e um Senhor, Deus de abre, longe. Senhor, que tu Esse toque momento nos quero orar corações. por cada pessoa que está Sim, assistindo. Jesus. Aquele que está enfermo. Espírito Santo, Oh, Espírito Deus, de Deus. toca agora. Espírito Toca Santo, agora, muévete, Senhor, em nome de Espírito Jesus. Santo. Traz cura, Senhor. Muévete, Espírito Traz cura Santo, física. sobre la Traz nación cura da alma. brasileira, Senhor. Em nome de Muévete, Jesus, ó Pai Espírito querido. Santo, Oh, sobre la Deus, é nación aquela peruana, pessoa Senhor. que ela pecou Muévete, contra Espírito ti. Santo, Deus, dá sobre uma la nova juventude, oportunidade. Espírito Santo. Restaura agora em nome de Toca, Jesus. Espírito de Deus. Traz Tu libertação. gracia. Traz restauração, graça, Senhor. Espírito Santo, Em venha nome cair de Jesus de sobre Nazaré. as nações. Declaro cura Las para as nações nações. necessitam Declaro de ti, cura para a Senhor. Argentina, Las para o nações Brasil, estão, para o Senhor, Peru. pedindo, Senhor. Oh, Deus, sopra Las sobre os almas estão países. precisando de Sopra ti, sobre as Espírito nações, Santo. Espírito Santo. Obra, Espírito Trazendo de Deus. restauração, Salva trazendo almas. libertação, Salva, toca los trazendo corazones. cura. Em Toca nome cada de persona, Jesus, Senhor, Senhor. que escuchar Oh, Deus, esta salva oração. almas. Oh, Salva Padre mío, cada almas, persona que salva está oyendo, almas, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, Espírito oh, Deus, Santo, restaura sus Tu és o vidas. que convence o homem Ayúdales, Deus. do pecado, Ayúdales, da Espírito justiça Santo. e de Senhor, juízo. que tu amor Deus, venga a nesse ser derramado, momento, Espírito que Santo. Tu, Espírito de Que Deus, tu amor se vem derrame tocar sobre sus cada coração. corazones, Senhor. Em nome de Oh, Deus, Jesus. atraendo-los. Em nome de Jesus de Muéstrate a Nazaré. ellos, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Muéstrate, Jesus. Senhor.